de alguns países de judeus orientais e de judeus da Europa por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das contas. Por que existia esse antissemitismo? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas tem gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao mesmo Tá. tempo, né? Então já Então, existia desde essa época. sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria, muitos expulsos e muitos convertidos. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu É porque a gente à pensa força. na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria. Esse Então, tipo de mas é coisa. que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste Ah, é? negra. Mas assim, é bodes expiatórios para justificar problemas, Entendi. né? E a Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. A gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, Sei. mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo, Entendi. que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. Tá. E não você jogar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, no final das É contas. parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de conhecer a pessoa. Justamente. Então esse movimento estava acontecendo, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato, mas Estava acontecendo. isso aí, então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902. Estou falando bem antes da fundação de Israel, Sim, sim. como estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região. E aí, nesse meio tempo, Mas acontecia em outros lugares do mundo também, alguns outros lugares de ajuntamento? Ou essa era a maior concentração de gente voltando? nessa época, os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias, principalmente pro mundo novo, que seria a América Latina, América em geral, muitos judeus vão para lá também. Ah, tá. Então tem gente falando, vamos pro Oriente Médio ou vamos para Nova York? E a Argentina também, né? Argentina também. Mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba! É mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra. Mano, nunca soube disso, cara. Nem eu, não fazia ideia. Caralho, que inveja dos caras. Os caras têm. Porra. Tá. Em valor, né? Claro, Valor. claro. É uma pena, né? Uma pena. E aí o que acontece? Aí veio um movimento sionista político moderno, que era um movimento que foi criado por um jornalista austríaco judeu que viu um julgamento na França que foi injusto de um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que foi julgado e foi condenado a ficar no isolamento numa prisão numa ilha porque ele foi acusado de ser um agente secreto da Alemanha e estava roubando informações do exército francês. E ele foi acusado porque ele era judeu. Só porque ele era judeu. Tinha gente que estava vendendo informações para a Alemanha, mas não era ele. E esse julgamento foi um absurdo, gerou uma polêmica lá na França na época. E aí, quando esse jornalista está cobrindo lá, ele é judeu, não é religioso, ele fala, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. Porque se o cara é capitão do exército francês, ele não é religioso, ele é super patriota francês, e mesmo assim ele é perseguido porque ele é judeu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. A assimilação não é uma solução. Você se comportar como francês e se vestir como francês e você ser do exército francês e lutar contra os inimigos da França não é o suficiente, então, vamos embora, vamos fazer um país para os judeus e acabou. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É uma sensação de não pertencimento. Que não foi só causado pela cultura judaica, mas principalmente pela não aceitação dos franceses em que os judeus também podiam ser franceses. Entendi. E isso ajuda a perpetuar e até aumentar o sentimento de que o judeu não é só uma religião, ele é uma nação. E as pessoas são vistas assim. Então, já que as pessoas são vistas assim, então vamos assumir isso. Vamos criar uma nação para o povo judeu. Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes, que não tem a ver necessariamente com a religião. E eu vou dar um exemplo. Você pode ser cristão. Sim. Você se converte ao budismo. O que você é agora? Budista. Se você deixa de ser budista e agora você não é nada. Você não é nada. Hoje tem judeu que não é nada e ele vai continuar sendo judeu.
Ele pode se converter para o judaísmo e ele continua sendo judeu. Ah, tá. Então não Ele tem a ver pode com não a acreditar em religião. Deus, ele vai continuar sendo judeu. Tá. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica, mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz, ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas, porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Ah, não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir dogmas. Eu não cumpro. Mas você continua pertencendo a essa história no final das contas. Entendi. Então, você tem uma história em comum, você tem tradições em comum, você tem uma coisa em comum e você tem um futuro em comum. Isso junta e tem pertencimentos. Tudo bem que isso é moldável ao longo da história, vários povos foram se acoplando e se mudando. Pode ser que daqui a 1000 anos outras coisas existam. Hoje é essa a realidade. E aí, com Herzl, o austríaco lá na história, só para terminar, o cara é julgado, o Herzl vai escrever um livro chamado The Judenstaat, em alemão, ele vai escrever um livro chamado Estado Judeu. E aí isso vai começar a chamar a atenção de delegados, comunidades judaicas ao redor do mundo, que vão se juntar na Suíça e vão constituir a Organização Sionista Mundial, que vai trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele coloca como opção no livro Argentina ou a região da Palestina, mostrando 2 lugares que têm vastos territórios abertos, apesar de haver população, e que comprar territórios nesses locais que poderiam resultar na criação de um Estado num futuro. E aí o que acontece? Obviamente que as pessoas votam para ser na região da Palestina e não na Argentina. E as pessoas começam a emigrar para lá e comprar terras, na costa, principalmente, onde hoje é Tel Aviv, Haifa e entre os dois. E as pessoas começam a estabelecer comunidades agrícolas bastante comunistas, no sentido de igualdade total de trabalho, salários, casas, tudo. Estou falando de 1910, 1908. E isso acaba crescendo, as pessoas acabam imigrando cada vez mais. E essas imigrações acabam causando... A gente tem que tentar lembrar a história mundial. Primeiro, o Império Otomano vai entrando na questão da Primeira Guerra Mundial, perde o controle dos territórios que o Império Otomano dominava, que eram vastos. E aí os ingleses vão fazer um acordo com os franceses para dividir a região que eles iam pegar para eles por causa do fim do Império Otomano. Eles iam comandar e dominar e administrar. Assim eram os poderes imperialistas de império, né? A Inglaterra, a França, Bélgica, eles comandavam países, né? Bélgica no Congo e por aí vai, né? A França na Argélia, a Inglaterra em metade do planeta, né? E por aí vai. Então, eles vão dividir e nesse acordo eles vão separar Síria e Palestina. Síria, região, fica com os franceses, Palestina, região, fica com os ingleses. E aí essa é a primeira... Vai fazer uma divisão, uma coisa que era vista como uma coisa só, vai fazer uma divisão entre 2 partes. Em 1917, o presidente da época da Organização Sionista Mundial, Chaim Weizmann, que era um químico, ele descobre a fórmula da acetona. Ele que inventou a acetona, que tira esmalte da unha. Só que a acetona faz bomba também. Caraca. Se você colocar acetona num lugar, não sei, não sou... Você jogar a Primeira Guerra Mundial, Guerra de Trincheira e tal... E ele vai chegar para os ingleses e falar, olha, eu te dou a fórmula disso aqui, para você conseguir lutar, terminar a Primeira Guerra, lutar contra os alemães, só que você tem que fazer uma declaração que você é favorável de que quando esse território cair em mãos inglesas, vocês vão ser favoráveis para criar um lar nacional judaico em parte desse território para os judeus. E os ingleses aceitam e fazem a declaração Balfour. Cara, por causa da acetona, olha só. É a primeira declaração pública de um poder, no caso, o maior poder do mundo na época, a Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje, mas na época era a Inglaterra, falando, nós reconhecemos a legalidade, o direito de os judeus poderem ter um lar nacional naquela região.